Olá, meu amado irmão, como vai? Eu queria hoje meditar com você numa pequena palavra que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13, e versículo 44, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu queria meditar com você nessas palavras e citar aqui quatro verdades que estão colocadas aí. A primeira verdade é que é um tesouro. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Então, meu amado, o que é um tesouro? Um tesouro é uma jazida, um tesouro é uma coisa de grande valor, um tesouro é uma coisa preciosa, um tesouro é uma coisa rica, um tesouro é uma coisa maravilhosa demais. Então ele está dizendo que o reino dos céus, ele é um tesouro, ele é semelhante a um tesouro. E realmente é um tesouro. Você conhecer o reino dos céus é conhecer um tesouro. É conhecer o tesouro dos tesouros. É o tesouro mais precioso que existe. A segunda coisa que Jesus fala nessa parábola, ele diz que esse tesouro está escondido, está oculto. Então, essa é uma palavra muito interessante. Significa dizer que esse tesouro ele não é visível, ele não está claro, ele não é evidente, ele não está perceptível. Nós olhamos para ele, muitas vezes não o vemos, nós passamos por ele, nós não percebemos. Isso é muito interessante. O reino dos céus, amados, ele não é uma igreja, ele não é uma denominação, ele não é uma religião. O reino dos céus é o reino dos céus, ele é um tesouro escondido. Então muitas pessoas falam desse reino, muitas pessoas citam esse reino, mas muito poucas pessoas o conheceram, tiveram realmente um encontro com esse reino. Então esse é um tesouro que está escondido, ele está oculto. Diz a palavra de Deus que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao entendimento do homem as coisas de Deus, ou as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é muito interessante entender isso, que o reino dos céus, ele é o tesouro dos tesouros, e esse tesouro está escondido, ele não é claro, ele não é desse mundo, ele não é natural. Mesmo que você andasse em todo o planeta, mesmo que você procurasse em todos os lugares desse planeta, você jamais poderia encontrar esse tesouro, que ele está completamente escondido. E a terceira coisa que nós temos aqui é que um homem tendo o achado. E aqui está uma pergunta para você: será que ele achou intencionalmente? Será que ele achou acidentalmente? É uma coisa para nós pensarmos. Bem, o que eu posso garantir para você é que Deus escolheu revelar o seu tesouro para aquele homem. Então veja, foi Deus quem escolheu revelar para você esse tesouro. Foi o desejo dele manifestar, revelar, deixar claro, falar ao seu coração, revelar para você que existe um tesouro no campo para você, que existe algo sobrenatural para você. E isso é maravilhoso demais. Então veja, seja intencional ou acidental, eu quero dizer para você que Deus é quem escolhe para quem ele vai revelar o seu tesouro. Mesmo que você andasse em todo o mundo, você jamais o encontraria. Mas Deus, pela sua onisciência, pelo seu poder sobrenatural, ele escolheu você para manifestar a sua palavra e abrir os olhos do seu entendimento, e você entender o que é o seu reino, compreender a grandeza da sua majestade. A quarta coisa que nós temos nessa mensagem, nesse pequeno texto de Mateus 13, 44, diz o seguinte: que um homem, pela alegria, pelo gozo dele, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Eu quero me manter na palavra comprar, no verbo comprar. Significa abrir mão, significa vender, significa considerar pequeno, significa desvalorizar, significa que aquelas coisas que aquele homem tinha perderam o interesse, ou perderam o valor para ele. Isso é muito interessante, amados, quando nós encontramos esse reino, quando você descobre essa beleza desse reino. Então nós precisamos abrir mãos. O que foi que você abriu mãos por esse reino? O que foi que eu abri mãos? Nós temos que vender algumas coisas. Nós temos que abrir mãos de algumas coisas. Nós temos que considerar pequena algumas coisas pela majestade
e pela beleza desse reino. Eu queria agora concluir com você fazendo algumas perguntas. Quem é esse tesouro? Esse tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Esse é um tesouro, amados, inesgotável. Muitas religiões falam dele, muitas igrejas falam dele, muitos homens falam dele, a história fala dele, mas ele continua estando oculto. Muito poucas pessoas de fato o conhecem. Você já conhece esse tesouro maravilhoso? Esse é um tesouro que está oculto. Você já o conhece? Quando foi o dia que os seus olhos se abriram para ver esse tesouro? A segunda coisa que você precisa meditar: o que é que nós temos nesse tesouro? Nesse tesouro você vai encontrar a vida eterna. Nesse tesouro você vai encontrar a alegria do mundo vindouro. Não a alegria desse mundo, não a alegria que perece. Nesse tesouro você vai encontrar paz. A paz que só Ele pode te dar. Mesmo que no mundo esteja em aflição, mas nele você encontra paz. Ele disse na sua palavra: deixo-vos a minha paz vos dou. Então nesse tesouro você vai encontrar libertação. Nesse tesouro você vai encontrar o perdão dos seus pecados, porque Ele morreu e o sangue dele é para cobrir-nos dos nossos pecados. Nesse tesouro você vai encontrar salvação. Meu amado irmão, eu estava pensando aqui em dois homens da Bíblia, pensando em Moisés. Moisés, quando ele era jovem, ele foi príncipe do Egito, ele foi filho da filha de Faraó. E veja o que a Bíblia diz: quando um dia ele descobriu esse tesouro, ele foi e abriu mão de tudo que tinha por causa desse tesouro. Um outro homem que me chama muita atenção é Abraão. Abraão, quando um dia os olhos dele se abriram para conhecer esse tesouro, ele foi e deixou a sua pátria e foi para um lugar distante por causa desse tesouro. O que é que você tem feito por esse tesouro? Você tem dado o valor necessário a esse tesouro? Então eu queria abençoar você com essas palavras e dizer: valorize aquilo que Deus te deu. Será que os seus olhos já se abriram? Que Deus te abençoe e que você possa guardar aquilo que é de mais precioso, que é a presença de Jesus. Deus te abençoe.